Eu até defendi outro dia, o Bagé ficou indignado comigo, que eu não acho que o Renato tenha que sair do Grêmio agora, no final do ano. Eu não defendo isso. Eu não defendo. Mas por quê? Porque eu acho o seguinte, se o presidente Alberto Guerra tem convicção da sua permanência, o presidente tem que sentar com o Renato com um bom Malbec, ou um Carmener chileno, ou um Malbec argentino, ficar lá, ou 2 garrafas, e tem que fazer uma pergunta pro Renato, que é a pergunta que eu faria. Depois tem a segunda pergunta. Primeira pergunta, Renato, beleza, vamos definir o futuro aqui. Primeira pergunta, tu concorda que esse é o teu pior trabalho no Grêmio? Não, presidente, eu não concordo. Então qual é o teu pior trabalho no Grêmio? Se não é este, qual é o teu pior trabalho no Grêmio? Porque não sei o quê, porque teve a enchente. Tá, não, tu tá me dando motivos. Não é o teu pior trabalho no Grêmio? Não é, eu já fiz trabalhos piores. Então tá bom, então terminou aqui. Então aí o Renato tem que ir embora. Não, se o Renato tiver a humildade pra dizer, não, presidente, teve a enchente, teve isso, treinar fora, jogar fora, mas eu realmente não fui bem, eu não consegui tirar o máximo do grupo, eu não enxerguei nas contratações. Renato, tu vai ficar pra 2025, tu merece uma oportunidade do clube. Eu acho que alguém com a história que o Renato tem no Grêmio, com os títulos conquistados, merece uma oportunidade, desde que ele queira. E que ele demonstre estar preparado para esta oportunidade. Como é que se demonstra? Tendo humildade e reconhecendo o erro. Agora, se o Renato vier com o papo dele que ele usa na coletiva, de que eu sou bom, que eu sou muito bom, porque para mim autoelogio soa como palavrão. Se ele continuar na coletiva jogando confete serpentina para cima, ele não tá preparado para ficar e ele não merece a oportunidade. Então, em tese, eu defendo o quê? Permanência do Renato, desde que se tenha essa conversa olho no olho do presidente com ele. E o Renato diz assim, eu fui mal, presidente, a enchente me destabilizou, deu o motivo que ele quiser dar, mas ele foi mal. E se ele reconhecer, ele merece a oportunidade. Mas isso acho que não vai acontecer, né? Ele fala, aí é que tá isso. E tem essa questão que me parece, né? Não sei se já rola por aí que o Renato perdeu o grupo. Esse é o problema, né? Então... quem é setorista do Grêmio diz que tem uma divisão lá, mas eu acho que isso se resolve, tá? Quem é setorista diz que tem uma divisão entre os jogadores estrangeiros e os jogadores daqui e tal. Diz que há uma divisão que alguns jogadores não concordam. Cara, mas isso aí dentro de qualquer grupo de 30, 40 pessoas é comum que aconteça. É difícil alguém ser unanimidade. Eu acho que o Renato já teve o vestiário do Grêmio mais na mão. Eu acho que o Renato... Eu tenho uma tese sobre o Renato neste momento da carreira dele, que é o seguinte. Faz muito tempo que eu digo, e agora outros jornalistas abraçaram isso, que a carteira de trabalho do Renato não diz que ele é técnico de futebol. Ela diz técnico do... Tua profissão, técnico do Grêmio. Faz tempo. Profissão, técnico do Grêmio. Tá? Essa é a carteira de trabalho do Renato. Só que o Renato ele enferrujou, tá? Ele oxidou um pouco. Então o Renato tem que fazer um meia-culpa, ele tem que fazer essa reflexão para poder crescer, senão ele vai ter muita dificuldade. Se ele continuar andando de mãos dadas com a soberba, achando que ele é bom, que ele é muito bom, que ele não sei o quê, e diz isso, e repete na coletiva, e tinha 2 propostas, agora tem 4 propostas, e eu acho que ele deve ter proposta mesmo. Claro que ele tem, ele é um nome no mercado, mas você ficar dizendo toda hora pra todo mundo, por que ele diz isso? Porque ele é uma necessidade é uma carência que ele tem, é uma necessidade de autoafirmação. Então assim, este Renato das coletivas, embora na última coletiva ele tenha baixado um pouco a voltagem, o tom, este Renato eu acho que não serve pro Grêmio. Agora um Renato, assim Renato, só que eu acho que agora com a mudança que tivemos hoje do calendário, o Gauchão começando provavelmente dia 12, e é prioridade pro Grêmio, como é pro Internacional, o Gauchão FIFA, como alguns dizem, eu acho que o Grêmio tem que definir isso meio rápido, entendeu? Eu acho que essa conversa não pode esperar o Grêmio tá fora que eu acho que o Grêmio não vai cair, tá fora. O Renato tem que ser agora, assim, vamos lá, Renato, pega uma viagem, vai lá, chega lá o presidente lá na concentração, e aí, Renato, como é que é o negócio? Só que eu acho que o Renato não vai ficar, tá? Eu acho que o Renato já tá decidido pela direção que o Renato não fica e eu até, em tese, me oponho à saída dele. Tá? Ainda mais com a temporada se abreviando, sendo uma temporada diferente. Mas desde que ele queira, ele tem humildade. E tu inclui o mau momento do Grêmio também, assim, na questão da enchente? Ou tudo que a gente viu? O ano atípico? Não, é claro que houve um prejuízo da enchente para os dois clubes e mais para o Grêmio. É óbvio que houve, e eu acho que essa enchente afetou principalmente o condicionamento físico. Tá? Só que é o seguinte, já passou a enchente, o Grêmio já voltou para a Arena, e desde que ele voltou para a Arena, ele teve um aproveitamento no Campeonato Brasileiro de 36%. Outra coisa, não foi a enchente que deixou o Monsalve no banco de reserva nos 2 jogos contra o Corinthians. Não foi a enchente que definiu se apequenar taticamente contra o Palmeiras semana passada em São Paulo. Não foi a enchente que fez o Renato, embora tenha sido durante o período da enchente, um pouco depois, fazer um rodízio de goleiros. O Renato, que é técnico, ele tem que estar lá vendo os treinos que nós não estamos vendo e saber que o Marquezinho é mais preparado. Ele tem que saber, ele está vendo o treino. Ele não conseguiu enxergar isso.
Então, assim, não é a enchente que fez o João Pedro ficar agora no final do ano fora de forma. Não é a enchente que fez o Grêmio mandar o Cuiabano pro Botafogo e ficar com o Reinaldo e contratar como reserva o Mike. Isso não é a enchente. Então, assim, não é a enchente que fez o Grêmio pagar 1.200.000 euros no menino lá de Santa Catarina, o centroavante. O André Henrique. Não, é um equívoco pagar isso. Ele até pode estourar Mas esse isso é um menino, pouco da direção também, não? mas não é enchente. Isso não é Renato, isso é a direção. Entendeu? Então, assim... Não... É um pouco dos dois, eu acho que. Então, eu acho que uma parcela. Só que, claro, o Renato é o líder. Ele é o mas no caso do André Henrique, eu responsabilizo a direção. A direção. No caso da lateral esquerda, o Cuiabano, eu acho que o Renato tem uma parcela.